Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A mansão de Delcourt, localizado nas alturas arborizadas de Westchester, fica como um castelo de marfim, majestoso e solitário, cercado por ciprestes centenários e longos caminhos de cascalho branco. O exterior exala grandiosidade e opulência, colunas coríntias, varandas de ferro forjado, vitrais franceses importados e um portão automático ladeado por leões de mármore. Mas por dentro o silêncio reina. Um silêncio pesado e carregado, como se congelado no cristal dos lustres. Emília, uma discreta mas formidável herdeira de um império hoteleiro internacional, vive lá sozinha com seu filho, Júlio, desde a morte repentina de seu marido, Thomas Delcourt, vítima de um ataque cardíaco durante uma viagem de negócios a Dubai. Essa perda, que ocorreu da noite para o dia, deixou Emily arrasada, mas ela rapidamente escondeu sua dor sob uma capa de exigências e controle. Cada canto da mansão, impecavelmente decorada por um arquiteto parisiense, é uma tentativa de controlar o caos. Ela não chora. Ela administra. Ela otimiza. Mas nada disso é suficiente para atingir Jules. Com 9 anos de idade, diagnosticado com autismo do tipo Asperger com alta sensibilidade sensorial, Jules é uma criança com um olhar evasivo, com um mundo interior vasto mas hermético. Ele não fala, não reage ao seu primeiro nome. Passa horas olhando para mapas do mundo, traçando rotas imaginárias entre capitais, alinhando bandeiras em uma ordem misteriosa que só ele conhece. Ele adora formas, bandeiras, os sons de certas línguas que ouve nos documentários que seu pai o obrigava a assistir. Parece imune ao contato humano, mas às vezes reage a detalhes que ninguém percebe. Uma sílaba cantada em italiano, um padrão geométrico em uma caixa, uma voz grave em um filme árabe. Emily tentou de tudo. Fonoaudiólogos renomados, psiquiatras particulares, terapeutas ocupacionais suíços e internações em clínicas especializadas na Europa. Os resultados são escassos. Ela já ouviu repetidamente: seu filho é inteligente, mas talvez nunca consiga se comunicar como as outras pessoas. Então ela decidiu: compre tudo, experimente tudo, dê tudo de presente. Até que ele quebre aquela parede invisível. Até que ele diga uma palavra a ela. Apenas uma. Ela o ama com todo o seu ser, mas não sabe como alcançá-lo. Então ela continua a construir este casulo luxuoso, tão protetor quanto sufocante. Quando Rosa Martinez, ao entrar pela primeira vez pelos portões da propriedade, ela é apenas mais um nome em uma lista. Mais uma governanta entre as recrutadas por uma agência de alto padrão em Manhattan. Emily não espera nada em particular. Ela quer alguém discreto, eficiente, pontual, silencioso, sem intrusões, sem iniciativas inapropriadas. Apenas uma casa limpa e funcionários invisíveis. Rosa preenche todos os requisitos. Silenciosa, com um olhar suave e passos suaves. Ela fala pouco, escuta muito. Ela sabe como se tornar invisível nos vastos espaços dourados da mansão. Mas por trás de seus gestos comedidos esconde-se outra mulher. Antes de emigrar, Rosa lecionava línguas modernas em uma escola pública de ensino médio em Cidade Juárez, no norte do México. Apaixonada por comunicação intercultural, ela criou um programa inovador para apresentar às crianças as línguas estrangeiras desde o ensino fundamental. Ela falava 9 idiomas fluentemente: espanhol, inglês, francês, italiano, português, árabe, japonês, suahili e russo. Mas sua vida virou de cabeça para baixo depois que uma onda de violência atingiu sua cidade. Seu marido desapareceu. Ela fugiu com a filha e tudo o que sabia fazer. Nos Estados Unidos, seus diplomas não valem nada. Ela limpa, cozinha, engraxa o chão. Mas no fundo, a linguagem continua sendo uma luz, uma ponte, uma possibilidade. O que ela percebe em Jules é diferente de tudo que ela já viu antes. No início, ela simplesmente caminha atrás dele em silêncio. Mas ela observa. Sua atenção aos detalhes. Seu cuidado maníaco em alinhar objetos. O fato de ele tocar nas mesmas bandeiras várias vezes, mas nunca nas mesmas palavras. Um dia, enquanto passava aspirador de pó, ela ouviu mexer os lábios enquanto assistia a um vídeo de desenho animado italiano. Em outro dia, ela o ouviu sussurrar algo em espanhol enquanto ela cantarolava uma cantiga de ninar mexicana na cozinha. E aí, uma dúvida lhe passa pela cabeça. E se ele não estava isolado do mundo, mas simplesmente imerso em uma língua que ninguém ao seu redor fala? E se as estruturas clássicas apenas reforçassem a distância? Ela não conta a ninguém. Ainda não. Mas em seu coração, algo se acende. Ela começa a falar com ele gentilmente em várias línguas. Brincando.
Ela nomeia as cores das bandeiras em Swahili, as formas geométricas em japonês, os países em português. Deixa mapas coloridos desenhados por ela mesma espalhados pelos corredores. E espera. Sem pressão. Sem expectativas. E Jules reage. Não com palavras. Com olhares. Com gestos. Ele a segue com os olhos. Ele a escuta. Às vezes ele digita uma palavra que ela acabou de dizer. Ele não foge. Ele é ficar. Para Rosa, é claro. Esta criança entende o mundo. Ele o decodifica à sua maneira. Ele só precisa de um código que fale com ele. E esse código é a linguagem. Naquele dia, o céu sobre Manhattan estava carregado de nuvens baixas e um vento úmido de abril. Emily havia saído cedo da reunião. Uma discussão sobre a reforma do Hotel Delcourt em Miami havia dado errado e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vazia, inútil. Dirigiu para casa em silêncio, observando a paisagem que passava pelos vidros escuros de seu sedã preto. Naquela noite a mansão estava mais silenciosa do que de costume. Depois de muito pensar, Emily pediu a Rosa que se juntasse a elas ao escritório, uma sala austera estofada em couro verde garrafa, com cortinas grossas, iluminada por um único abajur de mesa. Rosa entrou com as mãos cruzadas à frente do corpo, parecendo calma, mas cautelosa. Ela percebeu que algo havia mudado. Emily olhou para ela sem sorrir, seu olhar impenetrável. Emília, voz calma, mas fria, por que você decidiu ensinar idiomas ao meu filho sem minha permissão? Houve silêncio. Rosa encarou o não com arrogância, mas com serena dignidade. Rosa, perguntou, eu não impus nada. Ele estava ouvindo. Ele começou a repetir. Então eu continuei. Não tive a intenção de ofendê-lo. Apenas segui o que senti dele. Emily ficou ali parada por um momento, depois relaxou a tensão nos ombros. Sua voz falhou um pouco quando ela sussurrou. Emília, ofendeu? Você o fez falar. Você quebrou o silêncio. E eu nem sei o que sentir. Um tremor percorreu as. Rosa não respondeu. Ela esperou. Respeitosamente. Humanamente. Então, naquele escritório repleto de arquivos, contratos e números, Emily sentiu pela primeira vez que seu poder era inútil ali. O que ela precisava não era uma estratégia, nem um plano terapêutico. Era de presença, de intuição, de conexão. Ela respirou fundo, lambeu os lábios e baixou os olhos. Em voz baixa, finalmente disse: Emília, contratei os melhores. Gastei uma fortuna. E foi você, uma mulher que eu mal ouvia que acordou meu filho. Eu preciso de você. Jules precisa de você. E eu acho que preciso aprender a estar lá também. Rosa, comovida, deu um passo à frente e simplesmente respondeu. Rosa, a senhora já está aqui, Madame Delcourt. Esta noite, sim. É só isso que importa. Um silêncio pesado, mas restaurador, encheu a sala. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Emily não se sentia nem sozinha nem desamparada. Ela sentiu mãe. Sério. Ao cruzar a soleira da mansão, não anunciou sua presença. Queria mergulhar no silêncio da casa, tomar um chá e então, talvez por reflexo, ir ver Jules, mesmo que ele não erguesse mais os olhos quando ela entrava no quarto. Mas enquanto ela subia a escadaria de mármore, um som incomum surgiu do andar térreo. A voz feminina suave, cantarolando em italiano, não era uma música pop nem uma canção de ninar conhecida. Era uma velha cantiga de ninar com uma melodia calma, fluindo como um riacho. Então, um som ainda mais inesperado. Risada. Leve. Elevada. O riso de uma criança. Emily parou, congelada. Ela desceu as escadas, silenciosa como um gato, segurando os saltos dos sapatos em uma das mãos para não fazer barulho. Enquanto caminhava pelo corredor, sentiu o coração bater mais rápido. Aproximou-se da grande sala de estar e parou logo depois da porta entreaberta. A cena que ela viu a atingiu em cheio no coração. Seu filho, Júlio, sentou-se de pernas cruzadas no tapete, com as bochechas rosadas e os olhos bem abertos, explodindo de luz interior. Na frente dele, Rosa, sentada sobre os calcanhares, segurava uma série de cartões feitos à mão, ilustrados com imagens e palavras. Ela ergueu um e disse suavemente: sorvete, amor, céu. Ela esperou, inclinando-se em direção à criança com amorosa paciência. E então, Jules disse uma palavra. Criança. Era quase um sussurro, mas claro. Seguro. Verdadeiro. Emily prendeu a respiração. Seu coração apertou tanto que ela achou que fosse cair. Ela pressionou uma das mãos contra a parede. Já faz 4 anos que ela não ouvirá uma única palavra sair da boca do filho. Ruídos, murmúrios, às vezes grunhidos, sim, mas nunca uma palavra. Muito menos uma palavra em uma língua estrangeira. Ela ficou ali paralisada, observando Julie sorrir timidamente,
passando os dedos pelas cartas como se estivesse acariciando algo precioso. Rosa apenas o encorajava gentilmente, sem elogios altos ou gestos bruscos. Ela respeitava o ritmo da criança. Ela parecia, entenda. Leia. Emily recuou lentamente, com o coração apertado e os olhos marejados. Subiu as escadas em silêncio e ficou parada no corredor da ala oeste, incapaz de se mover. As emoções se misturavam dentro dela: admiração, ciúme, culpa, esperança. Quem é ela, essa mulher que mal olhei nos olhos? Como ela conseguiu o que queria quando dezenas de especialistas falharam, apesar dos meus milhares de dólares? Poucos dias depois da conversa decisiva com Rosa, Emily tomou uma decisão que considerou decisiva: oferecer a Jules um novo ambiente educacional mais humano, mais flexível. Ela tinha ouvido falar do Instituto St. Armand, uma escola particular reconhecida por sua abordagem personalizada aos transtornos do neurodesenvolvimento. A escola contava com uma equipe altamente qualificada, turmas pequenas e um campus verde propício ao desenvolvimento sensorial. Ela usou seus contatos e marcou uma consulta em 48 horas. De manhã, vestiu um tailleur simples, porém luxuoso, trançou o cabelo cuidadosamente e carregava uma pasta contendo as avaliações de Jules, um vídeo de sua interação com Rosa e algumas sugestões de ensino. O Dr. Lawrence Bellamy, diretor do instituto, recebeu-a em um amplo escritório onde cada objeto parecia exalar prestígio: molduras antigas, um globo terrestre, diplomas emoldurados, uma coleção de cachimbos em uma prateleira. Era um homem na casa dos 60, de porte ereto, voz calma, porém ríspida, trajando um terno cinza pérola. Emily, inicialmente confiante, desenvolveu seu argumento. Falou sobre Rosa, sobre o despertar de Jules por meio das línguas e sobre o efeito dos sons e ritmos em sua cognição. Mostrou o vídeo em que Jules pronuncia bambino, e falou sobre inclusão cultural, uma abordagem intuitiva e melodias como catalisadoras da expressão. Bellamy permaneceu impassível, com as mãos cruzadas. Dr. Bellamy, com todo respeito, Sra. Delcourt, ensinar 9 idiomas para uma criança não verbal é absurdo. Ela precisa de estabilidade, não de confusão. Estimulação demais mata a integração. Ela precisa se estabelecer. Estrutura. Enquadramento. O que a senhora está propondo é poético talvez, mas dificilmente científico. Emily sentiu o rosto corar. Já ouvirá aquela condescendência 1000 vezes em outras esferas, mas nunca quando se tratava do próprio filho. Tentou retomar. Emília, o que você chama de poesia eu chamo de avanço. Meu filho falou. Pela primeira vez em 4 anos. E ele fez isso em um contexto musical multilingue e fluido. Talvez seja exatamente isso que as abordagens clássicas se recusam a ver. Bellamy a interrompeu com um gesto gentil, mas firme. Dr. Bellamy, entendo a sua emoção. Mas o Instituto St. Armand trabalha com protocolos validados. Não podemos fazer experimentos caso a caso. Ela entendeu. Não que ele estivesse recusando o projeto dela, mas que ele estava recusando Júlio. Ele não era um estudante para ele. Ele era um risco. E desafio imprevisível. E esse tipo de crianças, em estabelecimentos de prestígio, nós os marginalizamos com sorrisos educados. Naquela noite, Emily não pregou os olhos. Levantou-se, caminhou pelos corredores vazios de sua mansão e entrou no quarto de Jules. Ele dormia com um mapa da África ao lado, o dedo ainda apontando para a Nigéria. Ela sentou-se na beira da cama e olhou para ele. Não como uma mãe preocupada, mas como uma mulher lúcida pronta para enfrentar um mundo lento demais para mudar. Ela entendeu que se quisesse Jules, flor, ela teve que criar terra e ar que ele precisava. De manhã cedo, os primeiros raios rosados penetravam pelas grandes janelas da cozinha. O cheiro de pão quentinho pairava no ar. Rosa, como sempre, já estava acordada, preparando o café da manhã. Ela despejava leite em uma tigela, cantarolando uma canção portuguesa baixinho. Emily entrou sem maquiagem, com o cabelo preso às pressas para trás e de roupão. Mas seu olhar era claro, resoluto. Ela ficou parada por um momento, com as mãos nos bolsos, e então disse sem rodeios. Emília, e se criássemos a nossa própria escola, aqui mesmo em casa? Não uma escola burocrática de verdade. Um lugar livre, flexível, onde Jules pudesse aprender no seu próprio ritmo. Onde outras crianças como ele pudessem frequentar. Um lugar onde a música, as línguas e a diferença não seriam um problema, mas um enriquecimento. E você estaria à frente dela. Rosa, paralisada com a mão pairando sobre a tigela de leite, virou a cabeça lentamente. Seus olhos brilhavam. Ela procurou palavras, mas nenhuma veio. Em vez disso, uma lágrima rolou lentamente por sua bochecha. Depois outra. Ela nunca havia sonhado tão alto.
Fugiu da guerra, da dor, da humilhação, de trabalhos braçais. E agora, esta mulher poderosa de um mundo tão distante do seu, estava lhe oferecendo a gestão de um projeto educacional em seu nome. Ela pousou delicadamente a tigela, limpou as mãos no avental e disse com a voz trêmula: Rosa, não sou médico. Não tenho diploma americano. Emília, você tem algo que nenhuma certificação pode substituir. Você tem a chave. Você soube ouvir Jules. E eu confio em você. Em menos de 3 meses, o grande salão nobre da mansão foi transformado. Móveis antigos deram lugar a espaços modulares, almofadas de chão, mapas de parede, instrumentos do mundo todo. Os tetos foram insonorizados. Telas interativas foram instaladas. Bibliotecas multilingües estavam repletas de álbuns em italiano, japonês e árabe. Rosa e Emily recrutaram uma pequena equipe de profissionais dedicados, uma fonoaudióloga apaixonada por comunicação alternativa, uma professora de música especializada em crianças não verbais, uma terapeuta de dança haitiana e até mesmo um ex-diplomata poliglota semi-aposentado. Eles nomearam este projeto Jardim das Línguas. Um lugar onde a língua é cultivada como uma floresta, onde cada criança cresce à sua maneira, de acordo com a estação. Jules foi o primeiro aluno. E ele não estava mais sozinho. O que antes era uma sala de estar austera, com cortinas grossas e um piso de parquete tão brilhante que você não ousava andar sobre ele, tornou-se um jardim de sons, cores, movimentos. As paredes são cobertas por afrescos interativos representando continentes, e cada espaço é dedicado a uma região do mundo. Um canto é decorado com lanternas japonesas, outro é perfumado com incenso indiano e um terceiro toca músicas tradicionais africanas. Aqui as crianças não aprendem como em uma escola tradicional. Eles tocam, cantam, ensaiam, dançam e experimentam. Nomeiam animais em Swahili imitando seus gritos. Cantam o alfabeto árabe com tambores. Assistem a histórias animadas japonesas em sua versão original, legendadas com imagens, e as crianças aprendem a contá-las com suas próprias palavras. Os professores estão lá, não para impor conhecimento, mas para acompanhar o despertar, estender a mão sem forçar o outro a pegá-la. No coração deste ecossistema único, Júlio Escotilhas. Ele não se esconde mais atrás de suas cartas. Ele as usa. Ele mostra, ele classifica, ele explica. Ele descobre a alegria de transmitir o que sente, mesmo que nem sempre em palavras completas. Começa a apontar para as capitais de um globo, a associar animais a países, a conectar uma palavra em espanhol à sua versão em português. E acima de tudo, Elerito. Uma risada genuína e vibrante que Emily nunca tinha ouvido antes. Ele ri com outras crianças. Olha nos olhos delas. Ele escuta quando você fala com ele. E às vezes, num sussurro quase secreto, ele responde. Um dia a doutora Lea Nguyen, fonoaudióloga renomada por seu trabalho sobre plasticidade neural e comunicação em crianças neuroatípicas, visitou o local. Ela foi recebida com ceticismo em relação ao projeto, como se fosse o capricho de um milionário em busca de um milagre. Mas assim que ela entra na sala, ela para. As cores, a música de fundo, a calma vibrante do espaço, as crianças engajadas e em paz, nada aqui se parece com as escolas que ela conhece. Ela observa sem intervir. Então ela vê Jules. Ele está sentado em círculo com outras 3 crianças. Ao lado dele, uma garotinha de ascendência coreana segura um fantoche. Jules sussurra algumas palavras para ela em português. Olá, tartaruga. Olá, tartaruga, apontando para o boneco. A menina ri e responde numa mistura de coreano e inglês, Anion, tartaruga. Eles riem juntos, num entendimento mais profundo que qualquer sintaxe. O Dr. Nguyen se aproxima lentamente de Emily e Rosa. Dr. Nguyen, visivelmente emocionado, nunca viu um despertar tão espontâneo. Você está reescrevendo as regras. Literalmente. Ela fica por mais 2 horas, toma notas e tem uma longa conversa com Rosa. No dia seguinte, envia um e-mail para colegas, para uma revista científica e em seguida, para um jornalista de New York Times. Em poucas semanas, a história está circulando na mídia. Uma mãe milionária e sua governanta transformam uma mansão em uma escola de idiomas para crianças autistas. O Jardim das Línguas, onde crianças silenciosas aprendem a cantar em 10 línguas. Quando a ternura fala mais alto que a ciência. Repórteres se aglomeram. Famílias enviam cartas. Centenas de pais desesperados entram em contato com a fundação, dispostos a cruzar as fronteiras estaduais para dar uma chance aos seus filhos. Emily é convidada para conferências, mas recusa a maioria delas. Prefere permanecer nas sombras, apoiando financeiramente o projeto e organizando a abertura de outros centros.
A primeira réplica do Jardim das Línguas abre a Chicago, em um antigo prédio administrativo reformado com materiais ecológicos. Depois veio Montreal graças a uma parceria com uma universidade bilingue. Por fim, Paris, em uma antiga escola maternal reformada no 11º arrondissement. Cada centro adapta os idiomas e as referências culturais à sua população. Mas a alma do projeto permanece a mesma. Aprenda com a diversidade, ouça em vez de forçar, revele em vez de corrigir. Rosa, antes invisível, se torna uma figura inspiradora. Agora, diretora educacional Rosa Martinez, ela dá palestras em universidades. Participa de painéis internacionais, escreve um livro, Quando as Crianças Me Ensinaram a Falar, traduzido para 12 idiomas. Ela recebe um convite oficial da ONU para discursar em uma cúpula sobre educação inclusiva e multilingue. Diante de uma assembleia de ministros, pesquisadores e ativistas, ela fala com as mãos trêmulas, mas o olhar firme. Rosa, eu não fiz isso para estar aqui hoje. Fiz isso porque vi uma criança me responder com o olhar, e entendi que silêncio não é vazio. É uma linguagem que ainda não ouvimos. A plateia se levanta. Uma longa ovação. Hoje o Jardim das Línguas é uma fundação oficialmente reconhecido, financiado igualmente pela Delcorte, doações anônimas de famílias tocadas pela história de Jules. Há programas satélites em hospitais, módulos para escolas públicas e colaborações com ONGs para adaptar o modelo aos países em desenvolvimento. E todos os anos na mansão de Westchester, um dia aberto reúne famílias, ex-alunos e profissionais em torno de um grande buffet internacional. Músicas multilingues e depoimentos emocionantes. Rosa continua lá com um lenço colorido amarrado no cabelo, cercada por crianças rindo e falando em línguas diferentes. E num canto, muitas vezes, Júlio, agora com 11 anos, lê uma história em voz alta em italiano. Era uma noite tranquila e silenciosa de inverno, com a neve caindo suavemente nas janelas salientes da mansão em Westchester, cobrindo os jardins com um manto imaculado. Na sala de aula sensorial, fracamente iluminada por fios de luzes suaves, o riso das crianças já havia se esvaído há muito tempo. Rosa e Emily, ainda de avental, pegaram os baralhos, guardaram as cartas, fecharam os livros multilingues que haviam lido durante o dia. Trabalharam lado a lado em silêncio, naquela cumplicidade forjada por meses de confiança, troca de olhares, decisões corajosas. As tábuas do assoalho rangiam atrás deles. Emily se virou. Júlio aproximava-se. Ele havia crescido. Seus passos ainda eram hesitantes, mas seu olhar era firme. Avançou sem dizer uma palavra, parou diante da mãe e estendeu a mão. Emily se ajoelhou instintivamente com os olhos arregalados. Jules pousou delicadamente a palma da mão na bochecha da mãe. Um gesto lento, cheio de ternura. Seu olhar brilhava com um brilho quase irreal, como se carregasse o universo inteiro dentro dos olhos. E então, com uma voz calma, quase musical, ele disse: "Eu te amo, mãe." Em 9 idiomas. Emily prendeu a respiração. Então ele começou. Cada palavra, dita com cuidado, com uma ressonância única, tornou-se uma joia no silêncio sagrado daquele quarto. Eu te amo. 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 Eu sou um ibuki. Yaishiteru. Eu te amo. Emily nunca tinha chorado assim. Fazia anos que não chorava. Nem mesmo no funeral de Thomas. Mas agora ela desabou nos braços do filho, impressionado pela simplicidade dessas palavras, pelo milagre lentamente cultivado. Pelo amor tecido linguagem após linguagem. Rosa se aproximou. Colocou uma mão no ombro de Emily, a outra no de Jules, e as três permaneceram entrelaçadas, unidas por uma verdade que nenhum diploma, nenhuma fortuna, nenhum sistema poderia ter criado. O amor não precisa de nenhuma linguagem para existir, mas de todas as linguagens para florescer. 2 anos se passaram. O Jardim des Langues havia se espalhado por vários continentes. Equipes locais treinadas por Rosa e seus colegas adaptavam o modelo a diferentes culturas. Centenas de crianças haviam encontrado sua voz nesses espaços acolhedores. Uma manhã, nas páginas do New York Times, apareceu uma carta aberta assinada por Emily Delcourt. Sobre um fundo branco com uma tipografia elegante, ela escreveu: asterisco, durante anos, acreditei que o dinheiro poderia resolver tudo, controlar tudo, consertar tudo. Contratei os maiores especialistas. Decorei salas como clínicas. Construí uma gaiola dourada pensando que isso salvaria meu filho. Mas foi uma mulher discreta, uma mulher que inicialmente ignorei, que me mostrou o caminho. Uma mulher que fala 9 línguas e cujo olhar sabia escutar onde ninguém procurava nada. Ela acreditou no meu filho quando eu não ousava mais ter esperança. Ela me ensinou a amar novamente, sem medo.
E ela me deu mais que um milagre, ela me deu uma missão. Hoje eu sei o que realmente significa educar. Asterisco. Algumas semanas depois, durante uma importante conferência sobre educação inclusiva na Universidade de Colômbia, Rosa Martínez, agora reconhecido como um dos pioneiros da educação multilingüe para crianças neuroatípicas, subiu ao palco diante de um público de professores, pesquisadores, famílias e jornalistas. Ela segurou seu discurso, escrito à mão em papel amarelado pela emoção. Ela olhou para cima, respirou fundo e disse: asterisco asterisco, fiquei invisível por anos. Limpei os rastros dos outros. Passei silenciosamente pelas casas, pelos corredores, pelos olhares. Até que um dia alguém me ouviu. Hoje não sou mais eu quem fala. Essas são as crianças que foram consideradas diferentes, aquelas que foram julgadas perdidas, incapazes, inadequadas. Eles falam em todas as línguas. E eles têm muito a nos ensinar. Seguiu-se uma longa ovação. E em algum lugar, numa sala de aula banhada em luz, um garotinho autista traça palavras em um mapamundi. Seu dedo desliza de Dakar para o Rio, de Seul para Lisboa. Ele pronuncia os nomes lentamente. Com alegria. Com precisão. Ele não fala para agradar. Ele fala porque quer. E ele sorriu.